Oi, pessoal. Eu sou o professor Érico Pagotto e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um plano de redação. Pois bem, o que é um plano de redação? Qualquer texto que a gente vai escrever, seja uma simples redação do Enem, ou seja uma tese de doutorado, a gente precisa fazer um plano de redação, que é um planejamento da estrutura do nosso documento, com começo, meio e fim. Pois bem, eu vou ensinar para vocês hoje uma técnica baseada no Canvas, sobre como fazer um plano de redação, que eu estou chamando aqui de Canvas PI, que é porque ele vai ser utilizado especificamente no nosso projeto integrador, ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. E esse slide que eu vou compartilhar com vocês, eu também vou deixar disponível no Ava. Então, vamos lá. Bom, então, talvez muitos de vocês já tenham visto aquele modelo de Canvas que costuma ser utilizado para plano de negócios. Eu adaptei para a gente fazer um roteiro de plano de redação. Vou ler aqui para vocês e depois no slide seguinte eu vou dar um exemplo de como a gente vai aplicar. Então, esse nosso Canvas, ele está dividido nestes campos que eu vou apresentar para vocês. Aqui no canto superior esquerdo, a gente tem o tema, é a apresentação do tema. Depois, o contexto é uma resposta breve à pergunta, por que esse tema é importante. Depois, o objetivo, que vai ser, por que é que eu estou escrevendo esse texto? Qual é a ideia principal que eu vou defender nele? Depois, o método, como que eu vou produzir meu texto? Normalmente, a gente faz um texto em PIs a partir do método de pesquisa bibliográfica. Depois a gente vem aqui para o campo dos conceitos-chave. A gente vai escolher de 3 a 6 conceitos-chaves que serão explicados no decorrer do texto, mas a gente já aponta aqui, então, para saber que ele vai formar o nosso roteiro de pesquisa. Lá no manual de PI, vocês já vão encontrar alguns conceitos-chaves, vocês podem pegar aqueles lá e alguns outros, ou pegar um subconjunto daqueles conceitos-chaves que já estão colocados para vocês em cada um dos PIs. Depois tem um outro campo que eu estou chamando de sequência analítica de fatos, SAF. O que é a sequência analítica de fatos? É a sequência lógica ou cronológica, como vocês preferirem, das ideias que a gente vai desenvolver no nosso texto. Normalmente, a gente constrói numa estrutura de funil, falando do assunto de uma forma mais ampla, depois aprofundando para um contexto do que exatamente a gente quer falar e, finalmente, dando um foco no nosso objetivo final. Vou mostrar como a gente faz isso no slide seguinte. Aí, aqui, a gente já vai colocar uma ideia de qual é a conclusão que a gente pretende defender, né? O que essa sequência analítica de fatos pretende defender, ainda de uma forma bem preliminar, lembrando que nesse Canvas para a gente preencher só com uma frase, não mais do que isso, por isso que ele tem este formato. Daí, quais são as recomendações? O que a construção do seu texto permite que a gente conclua? Um aviso, um alerta, um ponto de atenção, uma limitação em relação ao estudo que foi desenvolvido ou uma recomendação de continuidade para estudos futuros. E, por último, as referências bibliográficas. Aqui, a gente não precisa colocar as referências no formato ABNT. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz. É só citar qual vai ser o livro, ou o artigo, ou a fonte que a gente vai utilizar. Então, vamos por o seguinte. Imaginem vocês que vocês vão pegar um dos temas do PI para desenvolver. Eu estou simulando aqui um dos temas, a estrutura de um dos temas fictícios que eu inventei para apresentar esse exemplo para vocês. Então, todo PI tem mais ou menos essa estrutura que eu vou mostrar para vocês. Tem uma temática norteadora, que aqui eu estou considerando que que vão ser as fake news. Aí, todo PI tem objetivo, eu coloquei 3 objetivos aqui. Compreender o conceito de fake news, discutir o papel da ciência na sociedade, discutir a questão da regulação midiática. E aí, na estrutura dos PIs, vocês também têm algumas perguntas que vocês têm que responder na elaboração do texto de vocês. Nesse exemplo das fake news, eu botei aí 3 perguntas. Por que as fake news existem? Por que fazem mal à sociedade? Como enfrentar o problema das fake news? Pois bem, então esse seria um exemplo da estrutura de um PI, como está colocado no manual de PI para vocês.
A partir dessa estrutura, como vocês montariam o Canvas? Então, eu trouxe um Canvas aqui já preenchido para vocês. Então, eu botei um título aqui, que vai ser o título provisório do texto de vocês, as pessoas integrantes do grupo, a data, e vocês podem colocar a versão se vocês quiserem. Então, nesse exemplo que eu estou dando, qual seria o tema? Fake news. Qual é o contexto? O contexto é por que as fake news são importantes. Não, o contexto é o seguinte: fake news são importantes, pois aumentam a desinformação, né? Essa é a relevância do tema fake news para a sociedade. O objetivo é explicar a importância de se desenvolver meios de se combater as fake news. É para isso que a gente vai escrever esse texto. Esse é o objetivo desse texto, certo? O método vai ser revisão bibliográfica. Os conceitos chaves eu defini aqui: fake news, ciência, mídia, informação e regulação. Professor, de onde você tirou esses conceitos chaves? Bom, em parte da temática norteadora e em parte através de um brainstorming, né, de uma discussão que os alunos e alunas vão fazer para chegar nos conceitos que são mais importantes de serem desenvolvidos ao longo do seu texto. Sequência analítica de fatos. Essa sequência analítica de fatos, ela tem que seguir aquela estrutura de funil, partindo do mais amplo para o mais específico que eu falei para vocês, mas ela não é fechada, é engessada. A gente chega a uma proposta de estrutura analítica com base também a partir de leituras e discussões. Então, neste exemplo, eu estou colocando para vocês primeiro, falar sobre o surgimento da internet. Segundo, falar sobre redes sociais. Terceiro, sobre informações falsas. Quarto, sobre conflitos sociais. Cinco, sobre limite da liberdade nas redes. A rede deve ser um território absolutamente amplo e sem lei, ou a gente precisa ter algum tipo de regulação do que pode e deve ser dito nas redes. E, por último, a importância de leis específicas para combater as fake news, certo? Então, essa estrutura, essa sequência analítica, esses tópicos, minha gente, vocês já devem estar percebendo que depois eles vão servir de base para a gente estruturar os parágrafos do nosso texto, certo? Sendo que, na conclusão, a gente vai concluir que fake news são uma realidade, fazem mal e precisam ser combatidas. Nas recomendações, a gente vai dizer o que a gente espera que a sociedade faça como resolução dos problemas, né? Então, especificamente no caso das fake news, estou colocando aqui: é importante que a sociedade se informe e discuta o problema. Importante pesquisar também qual é o impacto das novas tecnologias nas fake news, como, por exemplo, inteligência artificial, redes sociais, algoritmos, etc. E aqui, como referências, botei o filme Dilema das Redes, que é aquele filme do Facebook, todos vocês já devem ter visto. Se vocês não viram, vejam, porque é incrível, fala muito sobre as consequências, né, os efeitos negativos das fake news. E dois artigos, um de um livro e um de um artigo científico, certo? Bom, a partir disso, minha gente, a ideia é que vocês possam, então, montar uma estrutura de Canvas, apresentar para mim nos fóruns, e aí nos fóruns a gente vai discutir se essa estrutura de Canvas que vocês estão propondo, se ela faz sentido, se ela pode ser, né, então, um roteiro para a elaboração dos textos de vocês, e aproveitem para tirar as dúvidas e seguir a sequência de conversas lá no fórum. Eu fico à disposição e desejo boa sorte para vocês na elaboração dos PIs deste semestre. Um abraço, até a próxima.